Nem todo silêncio significa paz, nem toda atividade significa vida, nem toda reputação reflete a realidade. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Sardes, a igreja que parecia viva, mas estava morta. Sabe, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, nós vamos tirar algumas aplicações da história dessa igreja tão especial. Sardes era uma cidade antiga, rica e luxuosa. Séculos antes do Apocalipse ser escrito, ela já era a capital de um grande império e era o centro das indústrias de tingimento, lã e tecidos. Mas tudo isso tinha ficado no passado. Com o tempo, Sardes se espalhou pelos vales, perdeu a sua força e passou a viver da sua história, daquilo que um dia ela tinha sido. Foi conquistada 2 vezes por inimigos que subiam o precipício pela noite e encontravam os muros dessa cidade sem nenhuma vigilância, sem nenhum guarda. E é exatamente esse o problema da igreja de Sardes: a desatenção espiritual. Jesus, quando nós olhamos para o texto bíblico, ele começa falando com um tom severo. Você tem a fama de estar viva, mas está morta. Não há elogios, só advertências para essa igreja. Essa igreja representa o período final. A era das trevas já tinha passado, já estávamos na reforma protestante em seu período final. E ali foi um tempo de aparência religiosa, mas de frieza interior. Doutrinas eram debatidas, instituições eram fortalecidas, mas o evangelho tinha perdido seu calor, a paixão, a vida, a sua chama interior. O racionalismo e o formalismo tomaram lugar da graça. A chama da reforma foi lentamente se apagando e a igreja passou a sobreviver da memória de um passado que havia sido glorioso. Jesus olha para essa igreja com carinho e chama ela à vigilância. Ele diz assim: lembre-se do que você recebeu, guarde e se arrependa. Mais uma vez, Jesus aparece aqui com a mesma mensagem: se arrependa. É como se ele dissesse: volte àquelas origens, à fé simples, volte ao primeiro amor, volte às suas origens antes da glória, aquela cidade simples, aquela igreja simples, aquela fé simples onde a chama do amor por Cristo ainda ardia. Se você não fizer isso, diz Jesus àquela igreja, ele virá como um ladrão. Cristo virá como um ladrão, sem aviso e sem previsão. Simplesmente aparecerá como noivo, aquela famosa história do noivo e das virgens. Ele simplesmente aparecerá, sem previsão e sem aviso. Assim como Sardes foi tomada várias vezes de surpresa na história, a igreja que não vigia será surpreendida pela visita de Cristo em juízo, para fazer juízo. Mas nem todos naquela igreja estavam dormindo. Por isso, quando nós olhamos um pouquinho mais perto, nós vemos que Jesus diz que ali ainda existiam alguns que não haviam manchado as suas vestes, não haviam se contaminado com o pecado, eles ainda estavam vivos, eles não tinham sido mortos. E a eles, Cristo promete o seguinte: andarão de branco comigo, terão vestes brancas, porque são dignos de tê-las. Branco representa o quê? Pureza, fidelidade, vitória. E ao vencedor, Cristo promete vestes brancas e, o melhor de tudo, o nome no livro da vida. Quem não gostaria de receber esse presente das mãos de Cristo? É o melhor presente que há. A mensagem de Sardes é direta, ela vai direto ao ponto. Fama não é vida, aparência não é fé, história não é salvação. Não se apegue a um passado glorioso. Viva no presente com a chama do amor. Uma igreja pode ter estrutura, tradição, liturgia, um lindo prédio e ainda assim estar espiritualmente vazia. Quantas igrejas nós não vemos que acontece isso? Mas eu vou fazer um parênteses aqui de um adendo. A igreja não é aquele prédio, não são os outros, a igreja somos nós. Eu e você fazemos parte do que compõe a igreja. E se a igreja está espiritualmente vazia, é porque nós estamos espiritualmente vazios. Então não olhe para os outros e coloque essa responsabilidade em outras pessoas, porque esse foi o pecado de algumas das igrejas do Apocalipse.
Olhe para dentro de si e fale, será que eu não estou espiritualmente vazio? Porque talvez você também esteja vivendo da lembrança do passado, das experiências que você teve com Deus anos atrás. Eu já vivi isso na minha vida também. Quanto tempo a gente não se apega, quantas vezes a gente não se apega a experiências que nós tivemos com Deus, a um momento que nós estivemos bem perto de Deus e nós ficamos só com a lembrança do passado e nos esquecemos de voltar para perto de Deus, de tentar ter de novo uma experiência de proximidade com Ele. Hoje Deus muitas vezes vê que nós estamos funcionando só no automático e Ele deseja nos tirar dessa prisão mental que nós mesmos criamos, para que a gente acorde, vigie e se arrependa, para que nós possamos estar prontos quando Ele voltar, vigiando, com a chama no coração de amor por Cristo acesa. Volte ao Evangelho puro, volte a orar, volte a crer, a confiar. Cristo ainda te ama, Cristo ainda te chama. Ele ainda está te esperando. Não perca o sentido da fé porque você se acostumou com ela. Continue firme, firme no propósito. Continue com essa chama da fé acesa. Se essa mensagem tocou no seu coração hoje, comenta aqui embaixo. Amém. Eu gosto sempre de orar por cada um de vocês que comenta, para que essa chama continue viva, para que quando Cristo volte, ele encontre um exército fiel, firme, esperando por ele. Que Deus te abençoe hoje e até o próximo vídeo.